Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar com os irmãos, que alegria poder voltar a esta casa e juntos nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Uma alegria poder rever pastor Gênesis, pastor Daniel, pastor Josué e os demais pastores. Que alegria poder estar com os irmãos e juntos falarmos que Jesus é bom. Vamos à palavra de Deus, por favor, Lucas 17. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Eu quero fazer menção com você de 2 versos apenas. Verso 31 e verso 32. Lucas, capítulo 17, verso 31 e verso 32, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso 31 e verso 32. Quantos encontraram, nos digam amém, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Antes de você se assentar, por favor, diga esse irmão abençoado que está do seu lado 3 coisas. 3 coisas. Diga para ele: não desça, não volte e não se esqueça. Vamos lá? Não desça, não volte e não se esqueça. Obrigado. Queridos, a temática dessa noite escolhida por esta igreja é: prepara-te, ó igreja, Cristo está voltando. E para trabalhar esse tema, nessa oportunidade, os irmãos escolheram Lucas capítulo de número 17, que vai do verso 20 ao verso de número 37. São 17 versos, mas devido à brevidade do tempo, nós selecionamos apenas 2, que queremos usar como ponto de partida nessa oportunidade. Eu prometo aos irmãos que eu não me demoro, afinal de contas moro longe, né, irmão? E se eu demorar, também os irmãos não me chamam de volta. Mas em 20 minutos, por favor, eu quero entregar a você uma mensagem vindo do coração de Deus para o seu coração e para essa igreja também. Então vamos lá. Os versos de número 20 aos versos de número 37 do capítulo 17 do Evangelho que segundo escreveu Lucas, ele é um contexto profético. O texto ele é profético, de características proféticas. Cristo está anunciando para aqueles que ali estão fatos que pertencem e que pertencerão à manifestação do seu reino, fatos que se cumprirá sobre aqueles que estão a aguardar a vinda do Filho do Homem. Os anúncios que Cristo faz a partir do versículo 20, no capítulo 17, se dá devido a um questionamento que é feito a Jesus pelos fariseus no versículo de número 20, desse mesmo capítulo 17. E no versículo de número 20, você há de ler ou há de perceber que os fariseus têm uma preocupação em si, em querer saber de Cristo, quando que o reino de Deus estaria manifesto, estaria presente ou seria visível. Na verdade, o versículo do número 20, os fariseus têm por desejo saber quando chegaria o reino de Deus, o reino que Cristo estava a anunciar nos seus dias. Cristo vai responder aos fariseus a partir do versículo 20, se estendendo até o 17, e dentre esses 17 versos, Cristo vai deixar muito claro fatos pertencentes a essa vinda do qual ele estava
a falar. Lucas é bem detalhista dentro desse contexto, a esclarecer para aqueles que ele ia enviar tanto o seu evangelho como os seus escritos, que Cristo não só anuncia a vinda do reino, mas transmite também, a partir do verso 20, características desse reino. Aonde esse reino está, ou aonde ele não estará, como desfrutar dos benefícios desse reino e como se inserir dentro desse reino. Cristo não vai deixar nenhum daqueles que está curioso ou desejoso em saber fatos pertencentes às coisas futuras ao léu. Cristo vai esclarecê-los, deixá-los bem direcionados, deixá-los bem inteirados de fatos pertencentes aos reinos dos céus. Afinal de contas, o reino dos céus é organizado, afinal de contas, tudo que Deus faz é perfeito, e se há algo que o nosso Deus não nos deixa, é confundido, seja com seus escritos, seja com suas palavras, seja com suas visões, seja com suas revelações. Lucas vai narrar, ou vai escrever, de forma bem detalhista, o que Cristo vai dizer aos fariseus e para aqueles que estão ali a ouvir, a partir do versículo de número 20. E esses detalhes que Lucas faz questão de deixar claro para nós, faz parte de uma das características que esse evangelista possui ao descrever os seus escritos. É possível perceber que há uma preocupação em Lucas. Pastor Berlan, e que preocupação é esta? Lucas tem a preocupação de deixar Teófilo, para quem ele está escrevendo o seu evangelho e também o livro de Atos, fatos importantes, pertencentes tanto à igreja, pertencentes tanto a Cristo e a tudo quanto está acontecendo, para que ele, mediante essas informações, entendesse, compreendesse a respeito de Cristo e o mistério que é a igreja. A preocupação é tão grande que Lucas vai escrever o que nós chamamos de 2 testamentos. O segundo testamento é o que nós conhecemos como o livro do Ato dos Apóstolos, ou Ato da Igreja, ou Ato do Espírito Santo. E a preocupação de Lucas em escrever para Teófilo o livro de Atos é lhe deixar instruído de como surgiu a igreja. Melhor dizendo, ele já começa no capítulo 1 falando sobre a ascensão de Cristo. Porque a ideia de Lucas é fazer Teófilo entender que assim o que está escrito no capítulo 1 é uma realidade. Pastor Berlan, o que está no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Cristo está dando as últimas instruções aos discípulos. Capítulo 1, versículo 8, dizendo para eles que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Não só isso, Lucas faz questão de deixar escrito que enquanto Cristo está trazendo essas palavras e instruções, ele começa a ser assunto aos céus. Daí a temática ascensão, ou a nuvem o encobre, desaparece diante daqueles que ali estão, os seus discípulos. E alguém pergunta, para onde é que ele está indo? De repente, 2 varões se apresentam diante dos discípulos e dizem, varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, que ora vocês estão vendo subir, um dia ele há de voltar para buscar a sua santa e amada igreja. Lucas faz questão de deixar claro para Teófilo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não só isso, ele esclarece ainda no capítulo 1 do livro de Atos, que a igreja ou a igreja que se iniciaria, seria organizada. Por isso, ele vai descrever o dia em que Matias é escolhido para assumir o lugar de Judas, que havia abandonado o seu ministério. Lucas também vai deixar claro para Teófilo que a igreja só cresce mediante a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. É por isso que já no capítulo 2, ele escreve dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som veemente e impetuoso, e você conhece essa história melhor do que eu.
Lucas faz questão de dizer para Teófilo que Cristo, além de buscar a sua igreja, voltará a buscar a sua igreja, de que a igreja é organizada, ela preenche os espaços segundo a sua necessidade, de que é o Espírito Santo que a movimenta, por isso o capítulo 2 é descrito do Espírito Santo. Uma vez que ele está na igreja, ele funciona a quem ele está, a anunciar esse evangelho santo, vivo, poderoso, a pessoa bendita de Jesus. E é por isso que no capítulo 2 ainda de Atos, você vai encontrar Pedro se levantando e anunciando o evangelho do reino, dizendo: varões, o que está acontecendo hoje, essa imagem diante de vocês, de nossos irmãos tomados pela presença do Espírito, parecendo que estão bêbados, nada mais é do que a profecia de Joel, que diria que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre o homem, e assim por diante. Não só isso, mas Lucas está preocupado em descrever para Teófilo que, além da ação do Espírito Santo, de que a igreja está a crescer, de que homens são levantados para trabalhar, que quando o Espírito está presente, a comunhão é presente, o poder também está. Estamos no capítulo 3 de Atos, e diz o texto que Pedro e João, subindo a oração, que é a hora nona, então um homem sentado na beira da escada é um aleijado, não tem nada para comer, mas apenas pedindo esmola, mas diz o texto sagrado, que assim como aquele homem, Pedro e João também não têm, mas o que eles possuem é o suficiente. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Então, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, e diz o texto que ele se levantou sobre os seus pés e entrou adorando ao Senhor. Não só isso, Lucas faz questão de dizer no seu segundo tratado, no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja vivia em comunhão. Estamos no capítulo 4, e essa comunhão era no comer e no partir do pão. Celebravam, dividiam tudo entre si, e ninguém tinha falta de nada. Mas Lucas é preciso, é detalhista em afirmar para Teófilo que o reino de Deus é organizado. E vai um detalhe: ninguém brinca com aquilo que pertence ao Senhor. Estamos no capítulo 5. Há um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira ali estão, e vão brincar com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus ninguém brinca. O reino dos céus tem dono, igreja tem dono, você tem dono. E com aquilo que pertence aos céus, os céus tomam conta, e vão brincar com aquilo que é de Deus, e o Espírito de Deus, na era da graça, fulmina os dois, deixando o exemplo que é melhor ficar calado, não se envolver, do que tocar na menina dos olhos de Deus. Lucas ainda faz questão de dizer que Deus trabalha solucionando problemas. Estamos no capítulo 6, por isso os diáconos aparecem para solucionar um problema que há dentro da igreja, mediante a necessidade das viúvas. No capítulo 7, capítulo 8, tem Estevão, o primeiro mártir, para ensinar para mim e Teófilo a aprender através de Lucas, que sempre haverá alguém que, mesmo apanhando, não nega o nome do Senhor Jesus, mas entende que o céu está logo ali, e daqui a pouquinho nos reuniremos com o Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Tem alguém com essa esperança aqui ainda hoje para adorar a Ele? Perfeito. Lucas se preocupa em descrever essas coisas pertencentes à igreja. O chamado de Paulo no capítulo 9, a manifestação da libertação de Pedro no capítulo 12, a prisão no 11, a libertação no 12, Paulo sendo usado em viagem no capítulo 13, e assim sucessivamente. Mas Lucas tem outra preocupação, não só de descrever a igreja num grande crescimento, mas também de revelar para Teófilo, deixar bem escrito e bem claro a respeito da pessoa bendita de Jesus. Por isso, o primeiro tratado, o que nós conhecemos como o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E o tema do Evangelho de Lucas não é a igreja. O tema do Evangelho de Lucas é Jesus. É por isso que ele já começa no capítulo 1, falando a respeito do seu nascimento. É por isso que ele começa no capítulo 2 e 3, falando sobre a infância de Jesus. Lucas tem a preocupação de revelar não só o anúncio do nascimento, mas tem a preocupação de revelar também a vida, de revelar também a obra, de revelar também a morte e também a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preocupação de Lucas em escrever a Teófilo é deixá-lo inteirado de quem Jesus é
É por isso que ele apresenta Jesus de pelo menos 3 maneiras. Quantas maneiras, irmãos? Quantas maneiras, irmãos? Isso, fica comigo rapidinho. Lucas vai apresentar Jesus pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, ele vai apresentar Jesus como o Filho do Homem. É por isso que no capítulo 3, assim como Mateus, ele vai preencher o espaço trazendo a genealogia de Jesus, a partindo de José, levando ele até Adão, mostrando que ele é o Filho do Homem. Não só isso, no capítulo de número 19, no Evangelho mesmo de Lucas, a história de Zaqueu, e quando Jesus está dentro da sua casa, e ele entende quem Jesus é, o próprio Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, mas também apresenta Jesus como um servo sofredor. É por isso que no capítulo 22, do versículo 39, você há de ler que Jesus está lá no Getsêmani, orando, pedindo a Deus Pai graça, pedindo a Deus Pai força, e a oração é tão incessante que diz o texto sagrado, que o teu suor vai se transformar em gota de sangue, demonstrando o sofrimento interno que possuía e o desejo de estar se entregando a Deus Pai para o cumprimento da sua obra. Mas a terceira maneira que ele vai apresentar a Jesus, e essa para mim é uma das mais extraordinárias, está no capítulo de número 2 do mesmo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no versículo de número 11, onde o próprio Deus Pai, usando o anjo anunciar o nascimento de Jesus, no capítulo de número 2, vai revelá-lo para nós como o Salvador da humanidade. Olha o que diz o texto, Lucas capítulo de número 2, eu vou ler a partir do versículo de número 8, para nós entendermos com maior clareza. Diz assim: nas proximidades havia pastores que estavam no campo, e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Versículo 10, todavia o anjo lhes revelou dizendo: não temais, eis que vos trago boa notícia de grande alegria, eis que são para todas as pessoas. Versículo 11, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Ele é o Salvador da humanidade, e é como Salvador que Jesus está falando aqui no capítulo de número 17. Digo como Salvador, porque é possível perceber que a temática do capítulo 17 do Evangelho de Lucas está se referindo à salvação futura, ao dia em que o próprio Cristo iria vir, ou há de vir, para lutar em prol do seu povo, ou defender o seu povo, ou cuidar do seu povo de uma forma mais ampla. No capítulo de número 17, Jesus aparece ou se revela como um Salvador. Ele vai exortar aqueles que estão ali ouvir a respeito das coisas futuras. E detalhe, existem pelo menos 3 categorias de pessoas que estão aqui no capítulo 17. Quantos tipos de categorias, irmãos? 3. Quantos tipos de categorias, irmãos? 3. Um deles é os discípulos, outros são os fariseus e outros são os ouvintes. Jesus vai usar o capítulo 17 para falar com os ouvintes, vai usar o capítulo 17 para falar com os fariseus e vai usar o capítulo 17 para falar com os discípulos. E qual é a temática do capítulo de número 17? Estais atentos com os sinais que antecedem a sua vinda. Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer: fiquem atentos, porque haverá sinais que antecederão a vinda do Filho do Homem. Ele vai olhar para os ouvintes e vai dizer: fiquem atentos, porque haverá sinais que revelarão a manifestação da vinda do Filho do Homem. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: fiquem atentos, porque haverá sinais que revelarão o surgimento e a vinda do Filho do Homem. Pastor Uberlan, quais são esses sinais? Se a sua Bíblia estiver aberta, me acompanhe, por favor. Capítulo 17, versículo de número 23, mesmo texto diz assim, capítulo 17, Lucas, versículo de número 23, e vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo lá ele, não vades, tampouco os sigais. Perceba, a minha tradução é diferente, mas o contexto é o mesmo. Versículo 23, e vos dirão: ei-lo aqui, ou ele está lá, não vais, nem os sigais. Versículo de número 26, assim como foi
nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27 e 28 diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Então Jesus olha para quem está ali e diz: assim como era nos dias de Noé, assim como era no dia de Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam. Em um dia comum veio o dilúvio, e quem não acreditou foi destruído. Em um dia comum veio fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades. Era um dia comum. Assim também será um dia comum. Alguém vai estar trabalhando, alguém vai estar vendendo, alguém vai estar comprando, alguém vai estar casando, e a manifestação do Filho do Homem acontecerá. Vou repetir, Jesus está dizendo isso para 3 categorias de pessoa. Para os ouvintes ele diz: se vocês acreditam ou não, haverá a manifestação da vinda do Filho do Homem. Diz Jesus para os ouvintes: vocês podem até não acreditar, mas o Filho do Homem há de vir com poder e com grande glória. Jesus olha para os fariseus e dizem exatamente a mesma coisa: vocês podem até não acreditar, mas o Filho do Homem há de vir com grande poder e com grande glória. Jesus olha para os discípulos e diz: comigo, vocês podem andar comigo e de repente nem acreditar no que estou dizendo, mas guarde isso: o Filho do Homem virá com grande poder e com grande glória. Guarde isso nessa noite e leva para casa. Pode acreditar ou não, pode estar preparado ou não, o Filho do Homem chamado Jesus um dia virá com poder e grande glória e voltará para buscar e amada igreja. Você pode crer ou não pode crer, uma escolha sua. Pode estar preparado ou não estar preparado, a questão é contigo. Pode estar firme ou não, um dia ele virá e vai buscar a sua igreja. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: preparado ou não, acreditando ou não, de pé ou não, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Então segura, prepara-te, ó igreja, Cristo vai voltar para nos buscar. E quem ainda tem essa viva esperança, adore ele nessa noite. Ele vem. Simplesmente vem. E aí que está o problema. Eu disse que era só vítima, estou terminando. Quem é você nesse contexto todo aqui? Eu já vou seguir. Quem é você nesse contexto? Você é só um ouvinte que ouve e gosta do que ouve, acha interessante o que está sendo dito, acha brilhante essa ideia de um Deus soberano que foi e que um dia vai voltar. Mas isso não mexe contigo ao ponto de levá-lo a mudar o padrão de vida e se encaixar no propósito divino para experimentar essa viva esperança? Ou você é um fariseu que ouve, que gosta, mas faz questão de não crer no que está aqui, anda aqui, convive aqui, vive aqui, canta aqui, prega aqui, até chora aqui, mas não acredita mais que ele vem? Ou você é um discípulo fiel que guarda as palavras da tábua do seu coração e padroniza a sua vida segundo os preceitos divinos, porque sabe que pode demorar, mas a sua promessa é fiel e verdadeira, e ele vai voltar, vai voltar, vai voltar. Lucas está preocupado com Teófilo e precisa esclarecer isso para ele. Ele vai dizer: Teófilo, Jesus disse que ele vai voltar para manifestar. Isso aconteceria, sinais simples, objetivos, verdadeiros, reais, diante dos olhos de todos os homens.
E quando todos pensarem que nada mais acontecerá, ele se manifestará com poder e glória, e restaurará, levará, arrebatará, buscará a tua santa, irrepreensível e amada igreja. Aí Lucas vai fazer questão de deixar para Teófilo não só isso, mas Cristo também vai deixar bem claro para ele, para que ninguém seja pego de surpresa mediante as manifestações do reino e a vinda do Filho do Homem. Existe um padrão, existe uma postura, existe um comportamento, existe uma base, que uma vez quem acredita na vinda do Filho do Homem deve estar alicerçada sobre ela e vivendo assim ou se comportando assim. Quando o Filho do Homem vier e se manifestar, ele se juntará a ele para sempre na eternidade. Estamos no capítulo 27, no capítulo 17, melhor dizendo, e estamos no texto que nós agora lemos, versículo 31 e versículo 32. Olha o que Lucas narra para Teófilo, dizendo assim, verso 31, Lucas 17: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas vai escrever para Teófilo dizendo, Jesus vai dizer para os ouvintes, para os fariseus e para os discípulos, que quando o Filho do Homem se manifestar, ou quando o seu reino se revelar a eles, eles devem manter esse comportamento aqui, ou seguir esses 3 aconselhamentos divinos, que estão no versículo 31 e no versículo 32. Existem 3 aqui. Se o tempo permitir, eu trabalho os 3, se não trabalhamos apenas um, e a gente fecha. Qual é o primeiro que Jesus estabelece aqui para os ouvintes, para os fariseus e para os discípulos? Verso 31, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os bens em casa, não desça para tirá-los. Quem estiver no eirado, não desça para tirá-los. Talvez você ainda não tenha um entendimento. Qual é o significado dessa expressão eirado? Eirado nada mais é do que a cobertura da sua casa. Quem tem aqui uma casa de laje, como acredito que todos o tenham, a grande maioria possui, alguns aproveitam a laje da casa para fazer uma grande varanda, né? O terraço da casa. No tempo bíblico se chamava eirado. Então eirado é um terraço, é o terraço da casa. Então a ideia do texto aqui é que haverá alguém que quando acontecer a manifestação do Filho do Homem, estará no eirado, estará no terraço. A pergunta é, o que esse indivíduo está fazendo no terraço? Ao ponto de Jesus olhar e dizer, quem estiver no terraço, não desça para buscar o que está dentro de casa, ou tirar o que está dentro de casa. Parece curioso, mas é interessante. Você, por certo, já leu, ou já ouviu alguém aqui falar sobre a parábola dos talentos. Lembra daquele camarada que tinha um talento e com medo de perdê-lo, ele pega e o enterra? Era comum no tempo bíblico alguém ter algo de valor, por exemplo, e não querendo o perder, e guardar do seu inimigo, ir para dentro da sua casa, que era o chão de chão batido, terra batida, cavar um buraco, colocar o seu bem ali dentro, tampá-lo e escondê-lo e deixar ali. Normalmente era uma joia, era uma moeda, era algo perecível aos olhos humanos, mas valioso para aqueles dias. Então guardava, enterrava e o escondia. Pastor Berlan, até aí tudo bem, entendi. Acho que tem a ver o telhado com isso. Porque Jesus vai dizer, para quando ele se manifestar na sua vinda, quem estiver no telhado, não descer para buscar o que está dentro de casa. Porque normalmente, no tempo bíblico, o terraço não era usado só para poder servir como um lugar de lazer. Eles tinham pelo menos 3 funções no tempo bíblico. Primeiro, o terraço funcionava como se fosse um lugar de observação. Acontecia que, mediante a tempos em tempos, caso a cidade fosse invadida, quem estivesse sobre o telhado, no seu terraço, observando uma movimentação estranha, poderia gritar em alta voz dizendo, o inimigo está chegando.
algo incomum está acontecendo. Por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 27, Jesus vai dizer: aquilo que está oculto há de ser dito às claras, e quem estiver no telhado, anuncie em alta voz, para que todos saibam. Daí surge a ideia dos pregadores do telhado. Então o terraço da casa era usado para anunciar que algo que estava acontecendo ou algo que precisava ser dito. Então o terraço de uma casa funcionava como um lugar de observação, de anúncio de boas novas, mas também funcionava como um lugar de depósito para trabalhar os grãos. Você conhece a história de Raabe, dos 2 espias que vão visitar a Jericó. Estamos em Josué capítulo 2, versículo 6. Quando chegam em Jericó, a cidade sabe que há 2 israelitas ali, que estão na casa de Raabe. Vão à casa de Raabe, mas diz o texto sagrado que ela pega os 2 e esconde no telhado, em meio às palhas que lá estavam, ou em meio ao trigo. O telhado ou terraço das casas no tempo bíblico usava-se para preparar grãos. Era comum colocar o grão para secar no meio do verão, para que se preparasse para produzir o trigo, para ser usado dentro de casa. Em algumas casas tinha-se até a possibilidade de moer ou de espremer a azeitona para produzir azeite, para ser usado dentro de casa. Era comum fazer pequenas plantações em cima do telhado. Então o telhado naqueles dias era um lugar usado para produzir vida. Diga comigo, o telhado era um lugar para produzir vida. Então Jesus está dizendo que além do telhado ser um lugar usado para observação e anunciar verdades, ou anunciar a chegada do inimigo, ou falar assuntos importantes para quem precisa ouvir, também o telhado era um lugar usado para produzir vida. Além disso, o telhado era lugar de oração, lugar de adoração, lugar de comunhão. Atos capítulo 10, versículo 9, era um terraço que Pedro está orando, e que o Espírito de Deus vai visitá-lo, com a visão do lençol, anunciando a ele que o evangelho está esparramando-se, e todo ser humano que se arrepende a Cristo é digno de salvação. Então o telhado era usado para a comunhão, para a oração, para buscar a Deus, era usado para produzir vida, era usado como observação, e Cristo usa isso para dizer: quem estiver no telhado, observando se o inimigo está chegando como uma torre de vigia, Cristo vai usar o telhado para dizer: quem estiver no telhado, produzindo vida, produzindo alimento, produzindo crescimento, Cristo vai dizer: quem estiver no telhado em comunhão, quando o Filho do Homem se manifestar, não desça para buscar aquilo que está enterrado dentro de casa. Agora escute isso, Jesus está usando algo muito comum, e a palavra enterrar, ou tirar o que está enterrado, é a expressão airô no grego, e dá a ideia de desenterrar aquilo que está enterrado, ou tirar do fundo do mar aquilo que foi jogado. O que Cristo está dizendo é: aquilo que está na terra pertence à terra, e aquilo que está na terra é da terra, e aquilo que está na terra é escondido, não produz vida, mas quem está em cima, cultivando o que vem de cima, consegue produzir vida. Que está dizendo mais ou menos assim: quem estiver em cima produzindo vida, quem estiver em cima vivendo em comunhão, quem estiver em cima ligado na torre de vigia, quando ele vier, não joga isso fora para desenterrar aquilo que um dia foi escondido, porque o que pertence à terra é da terra, mas aquilo que está em cima vem dos céus e permanece para todos sempre. O que Jesus está dizendo é: quem estiver em comunhão, não desça para a terra. Quem estiver em cima, não desça para a terra. Quem estiver em pé, não desça para a terra. Quem estiver vivo, não desça para a terra. Quem está ligado com os céus, não desça para a terra, porque quando o Filho do Homem vier, só quem está em cima é que vai. A pergunta é: vai continuar em cima ou vai descer para buscar o que está enterrado? E nós estamos vendo dias exatamente assim. O Filho do Homem batendo na porta dizendo: eu estou chegando. E quem está em cima está olhando para baixo e está dizendo: deixa eu aproveitar só um pouquinho daquilo que já foi enterrado, porque ainda dá tempo. E eu vou te dizer: não dá tempo
porque os últimos segundos do relógio de Deus estão contando. E Ele vai voltar para buscar a sua santa e amada igreja. Nós vamos continuar, eu preciso terminar. O que está dizendo? Então, quem está em cima, não desça. Diga para o seu irmão do lado, por favor, se você estiver em cima, não desça para buscar o que está enterrado. Isso. O texto continua. Versículo 31 ainda diz: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens dentro de casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Então diga para o seu irmão: se já avançou, não recue. Eu vou repetir, diga para ele: se já avançou, não recue. Que está usando algo pertencente à agricultura. Era comum no tempo bíblico, quem tinha um terraço fazia a sua plantação, quem tinha um terreno fazia a sua plantação. E a plantação estava ligada ao tempo. E quando eu digo tempo, não falo de estações, está ligado ao período de tempo, literalmente. Quando juntava-se a junta de bois e colocava para arar a terra, o agricultor sabia que uma vez que ele seguisse nessa direção, ele só voltaria para abrir um novo sulco ou preparar um outro pedaço de terra, porque aquele que já foi preparado não precisaria voltar para prepará-lo de novo. Cristo está dizendo: quem já avançou um pedaço, não volta para fazer o mesmo pedaço de novo. O que Cristo está dizendo é: quem já gastou o seu tempo andando e avançando, não volta, porque se voltar, vai perder o esforço envolvido. Cristo está dizendo para aqueles que ali estavam: nenhum agricultor volta a fazer o mesmo trajeto que ora já foi feito, mas avança em novidade dia após dia. O que Paulo disse em Filipenses 3,13: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio, para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. Jesus dizendo aqui, Lucas está dizendo: avisa para aqueles que estão esperando o reino, já caminhou até agora, não recua, continua caminhando, porque o céu já é logo ali. Eu vou dizer para quem está desanimado nessa noite: ainda vale a pena continuar avançando, ainda vale a pena continuar caminhando, ainda vale a pena continuar servindo, ainda vale a pena continuar sofrendo, ainda vale a pena, porque o céu nos espera e a glória de Deus. O céu. Quanto vale o céu para você? Vai valer a pena voltar e jogar fora todo o esforço que você fez até hoje? Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, irmão. Não sei quanto tempo você tem de evangelho. Mas de uma coisa eu tenho a plena convicção: não foi fácil para você chegar a esse dia. Não é fácil para você manter de pé a sua coroa na eternidade. Não é fácil para você manter a sua vida de comunhão, de santidade, de busca e de renúncia. Eu sei que não é. A pergunta é: vai realmente valer a pena jogar tudo isso fora por um momento, por um minuto, por uma hora, por um instante? Ou vai valer a pena aguardar de em pé a esperança que está reservada para a igreja? Se já avançou, não recue. Se já chegou até aqui, não pare. Chorou até agora para manter de pé a esperança da salvação, então não joga fora o que você tem. O céu te espera, o céu te aguarda. O inferno não é para nós.
os seus anjos. Vou repetir: o inferno não é para a igreja, é para o diabo e para os seus anjos. Mas tem gente fazendo força para ir para lá. Mas para quem está caminhando, continue, porque o céu nos aguarda. O céu nos aguarda. Não desça, não recue. Eu termino aqui. Não se esqueça. Verso 32, Lucas 17. Lembrai-vos da mulher de Ló. O tempo não me permite. Gênesis 19. Poderíamos trabalhar aqui inúmeras características da mulher de Ló e a razão pela qual ela vai ser transformada em uma estátua de sal. Alguns vão dizer que ela se transformou numa estátua de sal porque olhou para trás. Alguns vão dizer que ela transformou-se ou foi transformada numa estátua de sal por conta da sua desobediência. Alguns vão dizer que ela foi transformada em uma estátua de sal porque o seu coração estava pegado à vida que ela tinha antes em Sodoma e Gomorra. E todas essas afirmativas estão corretas. Mas existe uma que eu quero finalizar com ela aqui, a minha participação. Qual é, pastor Berlan, a razão ou uma das razões pelas quais a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal? Não é só porque olhou para trás, não é só porque Deus obedeceu, não é só porque estava pegada às coisas que Sodoma e Gomorra havia lhe proporcionado. A razão, uma das razões que podemos acrescentar em cima, é que a mulher de Ló não entendia o privilégio que ela tinha na palma da mão. Eu vou repetir. A mulher de Ló não entendia do privilégio que ela tinha na palma da mão. Gênesis 12, ordem divina, promessa divina sobre Abraão: te farei grande, pai de uma grande nação, em ti serão benditas as famílias da terra. Através de Abraão, o Senhor estava escrevendo uma história extraordinária. História essa que ela vai ser acrescentada junto, porque se casa com o sobrinho de Abraão, com Ló, e por tabela as promessas de Deus a alcançam, e ela está encoberta sobre elas pela graça divina, pelo favor divino, pela bondade divina. Vai parar em Sodoma e Gomorra, por uma escolha de Ló lá atrás. Só que mesmo lá, a graça divina, o favor divino, a bondade divina e a proteção divina havia lhe alcançado. Só que Sodoma e Gomorra não era parada. Sodoma e Gomorra era apenas parte do processo de caminhada. Ora, estavam ali, vivendo uma experiência. Mas Deus olhou e disse: vou acabar com tudo, porque a cidade é profana ao extremo, eu não quero que ela exista, e todos que ali estão serão destruídos. Os anjos vêm, encontram com Ló. Abraão não está lá, mas por misericórdia divina e pela promessa de Deus está repousando sobre ela, os anjos saem do céu, obedecendo a ordem divina, vão dentro de Sodoma e Gomorra, seguram-os pelas mãos e tiram-os para fora, como se dissessem: há salvação para vocês, porque sobre vocês repousam a bondade, a misericórdia divina, e são tirados para fora daquele ambiente. Só que fora daquele ambiente, ela vai pensar: será que vai valer a pena acompanhar o divino? Ou será que vai valer mais a pena abandonar as promessas que o céu tem reservado? Eu não sei quanto tempo levou para ela fazer essa
esse balanço, colocar na balança da sua consciência o que era melhor. Viver o que o céu tem reservado, ou continuar tendo saudade daquilo que um dia já não existe mais. O texto sagrado diz que o seu coração vai pesar por aquilo que já não mais existia, porque a cidade já havia sido destruída, não existia mais nada, mas o coração vai pesar pela saudade daquilo que um dia não existe, ao invés de continuar avançando em direção ao que os céus havia reservado. E o meu coração teme, porque há uma geração em nossos dias que está fazendo questão de sentir saudade daquilo que já não existe mais, ao invés de continuar caminhando em direção que o céu tem reservado. Fica de pé, por favor, e eu termino aqui. A temática da noite desse domingo é: prepara-te, ó igreja, Cristo está voltando. Prepara-te, fala de algo que está em processo, que está sendo preparado, organizado, arquitetado, para alcançar o benefício maior. E a igreja está, e é natural, durante esse processo, a gente tropeçar de vez em quando, irmão. É natural a gente fraquejar de vez em quando. É natural a gente desanimar de vez em quando. É natural a gente de vez em quando pensar em largar tudo, sair do telhado e desenterrar o que está escondido. É natural às vezes a gente querer voltar pelo caminho que um dia foi, em vez de continuar caminhando. É natural a gente se esquecer que já foi apagado aquilo que já um dia existiu, e querer voltar a viver o que não deve viver mais, em detrimento daquilo que o céu reserva. É natural acontecer. Só que todas as vezes que isso acontece conosco nesse processo, os céus gritam mais alto. E o Espírito de Deus que ainda habita com a igreja fala ao coração dos seus. E nessa noite o Espírito fala mais uma vez para a igreja do Senhor Jesus: aguenta firme, porque o céu é logo ali. Os dias estão ficando cada vez piores, irmão. Desculpa a expressão aqui, um português bem claro. O bicho está pegando para o nosso lado. Quanto mais a igreja avança, mais a coisa aperta. Sinal de que Jesus está batendo mais as portas. E é natural a gente pensar em desanimar. Mas hoje é noite do Espírito de Deus fortalecer a igreja do Senhor Jesus, sustentando-a com a sua presença e dizendo: aguenta firme, o céu é logo ali.